Bora lá, fiel, acompanhar as últimas notícias do Corinthians aqui nos Donos da Bola. O craque Neto soltou uma bomba aqui no programa de hoje, dos bastidores do Timão. Revelou com exclusividades detalhes da renovação do contrato do Memphis Depay e também já confirmou aí as últimas informações do jogo do Corinthians. Como sempre, tá bem legal o vídeo, curta aqui o vídeo, se inscreva no canal Bora Lá Fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fabiano, o Memphis, em termos de números e mais, ele deu uma entrevista aí e disse o seguinte, que ele tá aberto à negociação. O Corinthians não quer renovar o contrato dele. Isso é o que eu sei. É o que você sabe também. Exatamente, craque Neto. Só que é o seguinte, tudo pode mudar. Depende se ele vai estar preparado para a proposta que o Corinthians vai fazer. É isso ou não, Luiz Fabiani? É isso, eu queria até acrescentar no raciocínio do Veloso sobre o Memphis no Allianz. O Memphis, inclusive, é um dos poucos jogadores que se machucou no Allianz e mesmo assim nunca se posicionou contrariamente ao gramado sintético. Ele até fez uma publicação no Instagram, nas redes sociais, mas sempre esteve à disposição do Corinthians. Ele lá não está acostumado com isso. Exatamente. Sobre renovação de contrato, a situação é muito clara. Desculpa. Gente, depois que ele botou a camisa minha ontem lá, eu sou mais fã dele. Eu sou fã dele pra caramba. E eu critico mesmo. Porque eu sou fã dele pra caramba. Meu irmão, deixa eu te falar. Os caras não pagaram ele ainda, velho. Os caras devem pra ele mais de 31 milhões. 40. Não, já deu os 10%? Já. 41 milhões. Os caras devem 41 milhões. Ah, devem. É justo isso? Não. E ele foi pra jogar. O Neymar vai. O Lucas vai. O Oscar vai. O Gabigol vai. Ah, vocês estão de sacanagem. O cara tá lá. E o clube deve 40 milhões de reais pra ele. E ele que botou a camisa do Corinthians, agora eu sou mais Memphis ainda. Mais ele ainda, só pra fazer gol. E aí, Luiz Fabiano? Ele vai avaliar todas as propostas que ele vai receber durante a Copa do Mundo em junho, que é quando se encerra o contrato dele com o Corinthians. Ele se colocou à disposição até a reduzir os valores dessa possível renovação, porque, segundo ele próprio, ele entende a situação do Corinthians. O que ele coloca como muito importante, craque Neto, é uma mudança no modelo de gestão do Corinthians. O Memphis, se você quer uma mudança disso, é melhor você não ficar, porque não dá. É só ver o negócio dos tickets, do ingresso. É só ver o dos cartões corporativos, é só ver o que os caras pegaram o seu contrato e vazou pra todo mundo, é só ver o que vaza lá em termos de internet, dos e-mails que vazam. Você sabe dos e-mails que vazaram? Soube dos e-mails. Então conta aí, se os e-mails de uma coisa pessoal do clube vaza, como é que os caras não vão saber o que vai acontecer? Você vai querer mudar aquilo que acontece no Corinthians. Pode mudar, se Deus quiser que mude, como mudou no Palmeiras. Quando o Mustafa saiu do Palmeiras, o que aconteceu com o Palmeiras? Quando o Mustafa deixou de participar politicamente, o Palmeiras... É mentira minha, Veloso? Verdade. Você tá de brincadeira, irmão? Paulo Nobre começou tudo isso. Olha o que o Paulo Nobre começou. E aí, Luiz Fabiani? Essa história dos e-mails realmente tem sido motivo para um terror lá no Parque São Jorge, porque o Corinthians recebeu uma proposta da Ticketmaster para ser administradora do fiel torcedor, com valores que seriam muito interessantes ao clube, com adiantamento financeiro e até mesmo, quem sabe... Se eu não tiver errado, é quase 100 milhões. Exatamente. 100 milhões pro primeiro ano. Pro primeiro ano! E você poderia ter até a possibilidade de linkar isso ao pagamento da Neoquímica Arena e quitar o estádio. Sabe o que aconteceu? Vocês sabem aí, a imprensa sabe ou não? O GE sabe, o UOL sabe, que vocês são puxa-saco desses caras, né? E que tá tudo bem. Você acha que eu não sei que vocês têm informante lá dentro do Corinthians? Você acha que eu não sei quem são os informantes dos caras do GE? Você acha que eu não sei quem são os informantes do UOL? Você acha que eu não sei? Mas aí é a profissão. Tá tudo bem. Meu irmão, os caras vazaram isso para que o concorrente ganhe a licitação. De quem será que é, né? De quem será que é? Quem que é a mulher, hein? Quem que é a mulher que tá aí, hein? É da Omni? Será? Você sabe ou não? Sim. Então fala. É da OneFan, a empresa que administra o fiel torcedor, que é a antiga Omni, que cuidava da bilheteria. E que lembra que você falou pra mim, Veloso? 50% cobrava. Aí eu falei, ô louco, então eu falo. É isso. E aí, meu irmão, olha o que o Corinthians deixou de arrecadar. E aí, quando vaza esse e-mail, o que acontece? É Tix e Max, que os caras são monstruosos. Tô fora. Aí saiu. E aí, Osmar Stab, não vai falar nada? Diretor jurídico, não vai falar nada? O marketing, ninguém vai falar nada? Porque quem tava conseguindo isso, sabe quem era? O Thiago e o Herói. Thiago Lima. O Thiago Lima e o Herói conseguiram fazer isso, uma proposta maravilhosa, vazaram o e-mail. Vazando o e-mail, os caras saíram fora. Abriu espaço pra quem? Aí vocês vão ver quem que vai tomar conta dos ingressos. Lembra quando eu falei há 3 dias atrás como é que os caras ficam ricos? O que eu falei? A base.
E aonde? Ingresso. Ué, como é que o São Paulo aí, que o próprio gerente de futebol falou aí, o tal de Rafinha? Bom, nós ganhávamos, os caras pagavam bicho em dinheiro pra nós, do São Paulo e todos os clubes, vai. Ah, pagava como? Pegava o dinheiro do bilhete e pagava. Mas vocês deram aí? Tem o balanço? Tem o balanço. Tem o balanço aqui, ó. Esse é o balanço que tem. Gente, na verdade, eu fico desanimado, sabia? Fico triste. Porque eu amo tanto o Corinthians. É revoltante. Eu sou tão apaixonado pelo Corinthians, eu sou tão corintiano. Vocês não têm ideia. Eu acho que não tem nenhum jogador que é mais corintiano que eu. E olha que eu meto o pau no Corinthians. Mas eu sou muito Corinthians. Eu sou Corinthians demais. Eu amo tanto o Corinthians. Eu sou tão grato ao Corinthians. Mas sou tão... Vocês não sabem o tanto que eu sou corintiano. Vocês veem aí os memes, as coisas. Vocês não têm ideia o tanto que eu sou corintiano. Mas, falando de um baita corintiano, qual a ideia que você tem desses meninos agora em relação ao jogo de quinta, que é hoje, e ao jogo de domingo? Meu querido Rosinei, monstro sagrado. O que eu falo aqui? Sabe por que o Guarani tá na 3ª divisão? Sabe por que a Ponte Preta tá? Sabe por que o União São João tá? Sabe por que o Rio Branco tá? Sabe por que o 15 de Jaú tá? Sabe por que o Corinthians tá? Sabe por que o Santos tá? Sabe por que o São Paulo, a pior história aí? Sabe por quê? Porque eles fizeram o quê? Eles destruíram a base, entregaram a base para as pessoas ficarem bilionárias, entregaram o maior patrimônio, que é os meninos. Vamos lá. Você, Rosinei, quantos anos você tinha quando você saiu do Corinthians? 23, cara. Você saiu? Saí livre. O Rosinei saiu livre. Que ano, Rosinei? 2007, no meio de 2007. 2007 para 2026? 19 anos. 19 anos. 19 anos! Quase 2 décadas! Alguém falou alguma coisa disso? E ainda esse menino aqui, os caras arrebentaram ele, advogados e mais advogados lá no Corinthians, e com gente, e que aí Deus sabe o que vai fazer. Ele saiu... Quantos anos você jogou no profissional? Eu joguei dos 2004 até 2007. 3 anos de profissional, o Corinthians perdeu ele. Quem que aumentou o seu salário? Você contou pra mim? A briga foi o Carlito Tevez, na época, que ajudou, né? Através da pressão lá no pessoal. Você ganhava quanto, filho? Eu ganhava 12 mil reais. E aí foi pra quanto? Foi pra 25. O Tevez fez isso por ele. E aí depois, há 19 anos, vê quem que era o presidente, vê quem que era o departamento amador, vê quem que comandava, vê quem eram os conselheiros, né? Vê quem era o diretor financeiro, quem era o diretor do amador. Há 19 anos perdeu o Rosinei, livre. Como é que você perde um jogador livre do talento dele? Não, que tinha sido campeão já. Não, né? tem 2 coisas só. Campeão, jogando profissional da base. Não, só tem 2 coisas. Você tá falando de um só, né? Eu tô falando de um. Só dele, né? Você perde ele como? Primeiro, porque você não paga Fundo de garantia. o fundo de garantia. Certo? Segundo, você tem uma montanha atrás do Rosinei pra ganhar dinheiro e o moleque nem sabe. Entenderam? Isso que eles fizeram. Quem era o time seu? 2004. Não, da A base. base? Tinha... Na época que nós fomos campeão em 2004, o goleiro era Júlio César. Júlio César. O lateral direito era o Edson Cita. A zaga era... É difícil lembrar agora. Alemão e acho que o Wendel, se eu não me engano. Quem deu o jogador? Teve o Jô nessa Igual geração. você. Aí saiu eu, o Jô, a Buda, Elton, William. o William, Bruno Otávio, Fininho. Fininho. Quem mais? Então, só aí saiu 7. Bobo. Corinthians. Conta tudo do Corinthians, Luiz Fabiani, o filho do Kid. Tudo bom, craque Neto? Boa tarde pra você, todo mundo que tá aqui com a gente na bancada. O Corinthians chegou ontem, no período da tarde, em Curitiba, pro jogo de hoje, diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, com 2 retornos. Gustavo Henrique, zagueiro, e Memphis Depay, os 2 que ficaram fora contra o São Bernardo no final de semana e voltam a ficar à disposição pro jogo dessa noite no Paraná. Mas também entender que um clube como o Corinthians, se fizer mais 3 pontos hoje, você vai ficando perto dos primeiros colocados. O que isso também, Veloso, te dá moral
te dá moral também para a sequência do brasileiro, porque o Corinthians sofre nos 2 últimos campeonatos. Foi. Se não foi 2 ou 3 últimos campeonatos brasileiros. Tem que fazer uma gordura. Os 2 últimos foi sofrido, né? Sofreu, principalmente no ano retrasado, da chegada do Memphis, a coisa estava complicadíssima. Que avião que é esse aí, Sideral, que eu nunca viajei nesse negócio, Nunca vi esse trem? isso também, não. É uma empresa. Nunca vi. Sideral? É voo fretado do Mas Corinthians. não entro, mas nem se der $1 milhão pra mim. Sideral aí. Sideral? Você conhecia, Cascão? Corinthians viajando de Sideral. Então tá bom. Já perdemos de 1-0. E aí? Já começou perdendo. Não, então, o Dorival sabe. Eu não entro, juro por Deus. O ano passado ele passou por isso, retrasado não, mas o ano passado ele passou. Dificuldade no segundo semestre para sair lá de baixo. O Corinthians terminou ali, deixa eu ver se eu lembro, acho que 13º, 12º. 12º colocado, terceiro? Terceiro. É, porque eu confundo com o Vasco, porque como eles estavam na final, sei que um era 12º e o outro 13º. Então, a situação ali que conseguiu escapar nas últimas rodadas, mas sempre passando muito apertado, né? Então, o Dorival acho que coloca uma prioridade nesse brasileiro, até porque a gente sabe que nessa janela do meio do ano muita coisa pode acontecer e o Dorival está querendo ter uma gordura agora. E aí ele levou 24 jogadores e da ideia é colocar o time titular. E qual a ideia sua, Veloso, desse quarteto aqui, o que deu uma sustentação incrível pro time do Corinthians? É um quarteto, eu não vou falar quinteto, né? Porque tem muita gente que não entende muito disso, né? Os caras não... É 4 linhas, 4-4-2. Isso é tudo mentira, gente. É 4-3, isso é tudo mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Mentira. Mas tá aqui, ó. Os 4 aqui, ó. O que você pode falar? Disso que o Dorival Júnior entendeu. Porque ele fez esse cara jogar. Ele fez o Matheus Bidu jogar. Ele botou esse cara pra ser um dos caras líderes do time e trouxe esse aqui. Não foi? Então, a surpresa desse quarteto aí é o Gabriel Paulista, né? Porque ele teve alguns momentos, depois foi negociado e voltou o Tchoca. Tem o André também que joga por ali, que foi titular. É bom de bola, André Ramalho também. Em jogos decisivos do ano passado, o Gabriel colocou o André de volta ao time. E aí ele surpreendeu, logo na chegada do Gabriel, assumir essa titularidade. Mas o Gabriel respondeu bem. Respondeu bem e hoje é a zaga titular do Corinthians, né? Todos num bom momento, todos vivendo um bom momento. O Gustavo é importante porque é um jogador que é líder, é importante na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, tem feito muitos gols e dá essa sustentação defensiva aí pro time. Então ele realmente... Vamos lá, Cascão, fica aí, Cascão. Cascão, poró, popó, 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 é poró, popó, popó, popó. Aí a gente vê, Cascão, tá bom? Tá bom? Vamos falar daqui, ó. Os 3 caras aqui. Aí a gente vê, Cascão, tá bom? Tá bom? Vamos falar daqui, ó. Os 3 caras aqui. Rosinei, você fazia a função mais do Matheus Pereira. Souza, você fazia a função dele, mas fazia muitas vezes a função dele, como volante. Como que vocês dois que foram volantes mais de chegada, mais de toque de bola e muitas vezes de fazer gol, como é que você enxerga o Alan chegando, o Matheus Pereira, canhoto, e o Ranieri, que pra mim é um dos melhores jogadores do Corinthians, porque ele vai jogar de terceiro zagueiro. E aí veio... E é mentira isso aí. Só que é tudo mentira que vocês veem na televisão, é tudo mentira. Esse aqui não vai jogar aqui. Esse aqui vai jogar aqui, ó. Aqui junto os dois. Sabiane, qual a ideia? Também tem a informação, pelo aquilo que aconteceu lá no jogo que o Hugo, aí depois eles ganharam e depois reverteu, né? Porque é um absurdo, né? O cara entrou pra agredir o Hugo. Como lá em Santos, 2 vezes entraram pra agredir o Cássio. Mas se fosse o Corinthians ou o Neoquímica Arena, o mundo da imprensa, os anticorintianos, e eu queria que interdidasse a Neoquímica Arena. É isso que deveria acontecer. Mas não aconteceu com o Santos e me parece não, o que vai acontecer no jogo de hoje, lá na Arena da Baixada, são mulheres, crianças e idosos. É isso, Luiz Fabiani? Exatamente, craque Neto. Essa punição sofrida pelo Atlético Paranaense, por consequência o Corinthians também, porque no visitante também só mulheres, crianças e idosos. Inclusive os Gaviões da Fiel até divulgando algumas fotos. A partir de 60? Exatamente, das caravanas, só o pessoal da velha guarda, dentro dessa escalação, craque, eu tô com você, eu acho que esse meio com Alan e Matheus Pereira vai funcionar se o Ranieri for um terceiro zagueiro, e tendo eles dois como os responsáveis pela saída de bola. Tenho dúvidas quanto à presença do Garro pela questão do sintético. O Garro apresenta muitos problemas no joelho, não sei se o Corinthians... O Garro tem que parar de jogar bola, né? A verdade, o Garro tem que parar de jogar bola, o Neymar tem que parar de jogar bola, o Lucas tem que parar de jogar bola, o Felipe Coutinho. O que eu falei pra vocês do Felipe Coutinho? Os baba-ovo do Felipe Coutinho. Ganhando 1,1 milhão no Vasco, aí olha, não sei o quê. Trauma
Trauma tá os caras que tá com 4 anos, rapaz. Trauma os caras que tem 4 horas da manhã, tem que acordar, pegar 3 ônibus. Todo mundo tem problema psicológico. Eu tenho também, eu tenho depressão há 15 anos, irmão. Há 15 anos eu tenho. 15 não, há 20. E tá tudo bem. O Veloso sabe aqui quando eu tenho crise, que eu já chego perto dele, ele já sabe que eu tô tendo crise. E aí? Eu tenho que trabalhar, velho. Tem que fazer gol. Ah, mas quando faz gol, não tem crise. Quando faz gol, quando ganha, não tem. Quando tá legal, tá tudo bem. Não, tá de brincadeira. Jogadorzinho. Sempre foi jogadorzinho. Mas vocês, hoje dessa geração, vocês acham que ele é craque. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pra mim não é. Ele não é. Paquetá não é. Não é, cara. Craque é o De Arrascaeta. Craque é o Neymar. O Neymar é mais que craque. É mais que... Não joga. Eu tenho os números do Neymar aí. Quer que eu passo? Tá no meu Instagram aí. Eu fiz ontem. A Grela fez ontem. Pô, é uma barbaridade. Vamos lá. Qual a ideia do Corinthians, Souzinha, em relação a jogar contra o time do Atlético Paranaense? E todo mundo que tá falando aqui, por causa do campo, que o campo tá muito ruim, mas o Atlético Paranaense é clube grande, certo? É um clube grande. Voltou pra primeira divisão. Voltou pra primeira divisão. Tive a oportunidade de jogar. O campo tá meio... Joguei lá tem 1 ano e pouquinho. O campo tá com dificuldade. Não é esse... Mas o que ela jogar como? Não entendi. Fazer um evento lá. Mas o que é? Evento? Mas você jogou o jogo todo? Joguei. E aí, você... Fui bem. Mas a grama atrapalhou você? Atrapalha porque tá bem batida, tá bem batida. Tá seca? Tá ralada? Ela não tem... Eu joguei aqui no campo do Palmeiras. Não tem amortecedor. Não tá tão legal, não. Não tá tem bem... aqueles negocinho pretinho, aquele amortecedor, não, né? Então tá bem difícil, é um campo bem perigoso pra você jogar, principalmente de chuteira, né? Mas o Corinthians não tem nada a ver, é o jogo que tem pra jogar. Precisa ir com força máxima, parece que o Dorival vai com força máxima para esse jogo. A prioridade do Dorival, até onde a gente ficou sabendo, é o Campeonato Brasileiro. Eu acho meio arriscado você priorizar agora ainda o Campeonato Brasileiro, já que você tem uma decisão, a primeira decisão a segunda decisão do Corinthians no ano. Isso, eu entendo isso, mas... Rosinei? Craque, boa tarde. Boa tarde pro senhor. Eu acho que o Dorival está fazendo o correto, né? Acho que tem que priorizar, sim, também o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil, né? O Corinthians, lógico, vai jogar um jogo importante no final de semana, mas tem esse jogo de hoje. Esse jogo é importante para o Corinthians não se distanciar dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que realmente é um campeonato muito difícil. Hoje o Corinthians tem um elenco um pouquinho mais qualificado, né, com jogadores que o Dorival consegue fazer essa mudança de time misto para poder jogar uma outra competição. Então eu acho que o Dorival está fazendo o correto, craque. Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista, ele encaixou no time do Corinthians, Souzinha? Encaixou. O primeiro jogo dele, a gente até comentei com o Veloso aqui, eu falei que esse cara não vai jogar no Corinthians não, mas depois desse jogo contra o Red Bull Bragantino, ele tem sido peça fundamental. Ele chega o pau, né? Tanto que... Flamengo, né? Contra o Flamengo, né? Tanto que experiência, né? E é um cara que jogou muito tempo na Europa, né? Um cara que não deixa centroavante jogar. Botou o André Ramalho no banco. O André Ramalho hoje é reserva do Corinthians. Então, é um cara que tem qualidade, é um cara que acrescentou bastante no setor. A volta dele é importante nesse momento que o Corinthians perdeu o Yuri por lesão e o próprio Bidon. Né? Na escalação ali eu não vi o André também, que parece que vai ser poupado para esse jogo, né? Mas a volta do Memphis traz qualidade, um jogo onde ele já jogou várias vezes. E é um cara que, apesar do salário, apesar da moral que tem, não escolhe onde jogar, tá indo jogar num campo onde todo mundo tem reclamado bastante. Mas pro Corinthians é importante a volta dele. O chefe é um cara onde os jogadores têm confiança. E provavelmente hoje deve fazer um jogo importante, né? Precisa vencer esse jogo. Já vai fazer gol. Porque ele tem 5 jogos e nenhum gol. O cara que entra, que ganha a bala que ele ganha, do jeito que ele é, do nome que ele tem que fazer gol. É isso que tem que fazer. Não tem outra. Ele precisa fazer gol. Eu concordo com você, mas assim, eu não vejo só um jogador importante fazendo gol. Ele não é importante dentro de campo, a bola passa pelo pé dele sempre, é um cara que sempre tá dando opção. Ele é craque de bola, senhor. Então é um cara que traz qualidade. Mas tem que jogar mais. Tem que jogar mais, tem que mais jogos, né? Mas isso, jogos. Não é jogar mais, ô seus pé de rato, ô Zé Ruela, não é jogar mais dentro dos 90 minutos, é jogar mais, é ter mais número de jogos. Quanto mais ele jogar, menos o Corinthians vai sofrer pra mim. O Corinthians tem muito mais chance de ganhar os títulos com ele, Rosinei. É isso que eu quis dizer. É realmente isso, craque. Ele é a referência técnica da equipe do Corinthians, né? É o cara lá na frente que vai segurar essa bola, que vai procurar as melhores opções, né? Vai chamar essa responsabilidade. É o jogador referência do Corinthians hoje, né? O Memphis, além de ser uma potência gigantesca dentro de campo, ele também é fora de campo em termos de marketing, em termos de chamar o torcedor, a criançada ama o Memphis, né? Então, quando fala do Memphis em termos de quantidade de jogo, jogar mais, ele tá mais em campo, porque ele é muito participativo e ele traz ele é muito refinado. Quantos jogos o Corinthians fez esse ano? Luiz Fabiano? O Corinthians fez 11 jogos. Isso. Quantos jogos o Memphis fez? Esse é o sexto, né? Hoje. Não jogou hoje. 5. Menos da metade. Então, o cara que é craque igual ele, que é monstro igual ele, que tecnicamente ele é de todas as contratações que foram feitas desse país aqui, o Memphis foi a melhor. Ninguém ganha dele. Pode colocar todos. Nenhum. Talvez o Vitor Roque. Não, tô falando de estrangeiro, vai. Vamos lá, quem foi melhor que ele? Vamos ver o Arias, né? Não, mas ainda não jogou. Ainda não jogou, vamos ver. Mas não dá pra comparar o Arias com o Memphis. Acho que teria que pegar esse pessoal que fez sucesso na Europa e voltou pra cá. Cara, quem que fez? O Coutinho, Ronaldinho o Paquetá, o Neymar, das mais recentes. Ronaldinho Gaúcho, irmão.
Sim. Ronaldo Fenômeno. Luiz Soares. Luiz Soares. Quem fez mais sucesso que esse cara aqui, velho? Quem que joga bola que esse cara joga? Mas de 11 jogos, ele só ter 5 jogos e nenhum gol é muito pouco. Pro cara que é o torpedo igual ele, o canhão que ele é. Mas é um ano que Copa do Mundo. E o Corinthians não fez uma pré-temporada que ele sentiu a necessidade de fazer para um ano que ele sabe que ele vai pra Copa. Então ele fez uma preparação diferente. Eu acho que nesse começo de temporada ele jogou pouco mesmo. Mas eu acho que agora que ele se condicionou. Mesmo com os números é pouco, Veloso. Mas que ele, 5 jogos, nenhum agora gol. ele fez a pré-temporada dele. Agora ele vai estar mais em campo. E outra coisa que eu queria falar Por dele, favor, Veloso. que ele é o chefe, né? Boss. O Boss. Ele é o chefe positivo. Hugo Boss. Porque você vê, o Corinthians é o único time além do Palmeiras, que o Palmeiras joga no sintético, que é a casa do Palmeiras, que o Corinthians ninguém reclama de sintético, ninguém se recusa. Alguém se recusa a jogar? Não, mas isso aí Alguém se recusa a jogar contra o Palmeiras ali na Barueri? Exatamente, é isso. É o Corinthians, porque o São Paulo não tem jogador que não vai, o Santos tem O jogador São que não Paulo não vai e não joga, né? vai, não joga. Se não Agora, tem o Luciano lá, estão mortos. o Corinthians, Se o Souza metiu o Paulo Luciano aqui. que o Memphis é o chefe, é o boss, todo mundo vai jogar, com certeza, por influência dele, porque ele tá indo pra jogar lá contra o Atlético Paranaense, que aliás o campo lá está ruim mesmo, e ele tá indo lá pra jogar, nunca se recusou a jogar no Allianz O Parque. Neymar. Foi campeão lá. Veloso, você tá falando tem muita coisa. Porque o Neymar, se o Novo Horizontino perder pro Santos e o Palmeiras ganhar do Capariano, Então, vai ser na Arena Barueri. vai ser O lá. Neymar, a gente tá em dúvida se o Neymar vai jogar uma semifinal. Ele e o Gabigol. Ele e o Gabigol. Só vergonha. Só vergonha. Uma sacanagem com os É clubes. sacanagem. Pode falar outra coisa. Aí Bora lá, Fiel, esse foi os Donos da Bola. Se você chegou até aqui, meu, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, Fiel. Assim você sempre vai receber as melhores notícias do Corinthians. Assim como eu peguei o programa aqui dos Donos da Bola, a gente, né, fez os melhores momentos, as partes ponto alto do programa. Você sempre vai ficar informado. Então, custa nada, se inscreve aí, deixa um like. Você ajuda a gente demais, beleza? Vamos lá, pessoal, falando dos bastidores do Corinthians, né, as informações que eles trouxeram não é nenhuma novidade, né, essas falcatruas aí dentro da base do Corinthians. E aí isso, a longo prazo, quase destruiu o clube, né, tá na situação que tá hoje, mas não queria falar muito disso, queria falar mais do jogo, onde o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense. Se você não deixou o palpite do placar, comenta aqui embaixo quanto vai ser o jogo. Se você acertar o placar do jogo, o resultado, eu comento, menciono você aqui no vídeo de amanhã. Então não custa nada. Comenta aí, beleza? Saiu a escalação, parece que o Garro ia pro jogo. Eu acho que tá errado, porque com aquele gramado, né, sintético do Atlético Paranaense, acho bem difícil o Garro jogar lá, pelo impacto no joelho e pelo que pode causar, né? Então acho que o Garro deve ser poupado. O Kaique também, novidade na escalação. Eu acho que o Dorival Júnior deveria e precisa, eu vou ser crucificado aqui, colocar o Pedro Raul pra jogar, mano. Sabe por quê? Porque o Pedro Raul foi caro. O Pedro Raul fez gol lá atrás. O Pedro Raul, eu acho, cara, que ele precisa só de uma pequena sequência. Marcou um gol nesse jogo e marcou um gol domingo lá contra a Portuguesa. Eu acho que ele já engata, tá ligado? Eu acho que ele precisa, mano, buscar o espaço dele. Pelo menos eu vejo ele com muita capacidade, né? Eu vou ao contrário um pouco da mídia, que a mídia é muito tendenciosa, a mídia como um todo. Não tô falando dos meus companheiros de trabalho, né? De cobrir o Corinthians aqui. Mas, cara, eu acho que ele merece uma chance, né? Ele não tá lá com a camisa do Corinthians à toa. Ele foi muito bem contra o Ceará. Infelizmente, o Ceará caiu na rodada no último Campeonato Brasileiro, né? E foi um negócio doido, porque o Ceará ficou a competição inteira sem entrar na zona de rebaixamento. Só entrou na última rodada quando caiu. Ninguém dizia, né, que o Vozão iria cair. E ele deu essa infelicidade. E você? Iria com o Guinegão, Pedro Raul? Iria com o Memphis de atacante? Bora trocar uma ideia, expressa a sua opinião aí através dos comentários, beleza? Prazer ter vocês aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo. E o pós-jogo do Coringão é aqui nesse canal. Bora lá, Fiel. Valeu, abraço!